Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Neste momento nós vamos dar sequência à nossa programação da Casa de Amor, com mais uma atividade do atendimento fraterno, que é o estudo do Evangelho. É muito gratificante estar aqui hoje com você virtualmente, refletindo sobre mais o ensinamento de Jesus, neste momento tão especial que estamos vivendo. Então, o tema sobre o qual eu vou refletir junto com você hoje é um dos tesouros do céu. É um tesouro da alma. É uma das virtudes, entre as muitas que Jesus nos ensinou, nos falou, nos exemplificou. Esta virtude, em particular, Jesus ainda está exemplificando. Por quê? Porque pacientemente Ele espera o convite, que aceitemos o convite que Ele nos fez há mais de 2000 anos atrás. Quando os seus discípulos estavam reunidos após a crucificação de Jesus, reunidos secretamente, porque estavam com medo, muito temerosos, né? Por causa das perseguições que eles estavam sofrendo. Então Jesus lhes aparece em espíritos e lhe diz: a paz esteja convosco. Mas de que paz é esta que Jesus está falando? Jesus não está falando daquela paz que nós ficamos paralisados, que nós ficamos acomodados, daquela paz que nós ficamos ociosos, inertes, sem fazer nada. Não é? Jesus não se refere à paz sem problemas, não se refere à paz sem lutas, ele não se refere à paz sem desafios. Ele se refere à paz que surge exatamente de como nós nos relacionamos com tudo isso que está acontecendo à nossa volta e de como nós nos relacionamos conosco, com nós mesmos. Por isso, a paz é uma construção interna, é uma construção interior, que se revela, como diz Emmanuel, pela disciplina da nossa vida íntima em busca do equilíbrio. Olha que frase linda. A paz se revela pela disciplina da nossa vida íntima em busca de equilíbrio. Ao longo da nossa existência, nós vamos nos observando e muitas vezes nós estamos insatisfeitos com algumas atitudes nossas, né, com alguns comportamentos nossos, e sentimos uma necessidade de mudança íntima, de mudança de atitudes, de mudanças de comportamento. E na medida que vamos sentindo essa necessidade, nós vamos trabalhando o nosso interior e aprendemos a nos conhecer um pouquinho melhor. E quando nós efetuamos este trabalho de nos conhecermos intimamente, estamos dando um passinho na nossa evolução, né? Então aproveitemos esta encarnação que estamos vivendo agora para trabalhar os nossos valores morais através do entendimento da doutrina espírita, do Evangelho segundo o Espiritismo. Aproveitemos o tempo para estudar, para entender
e, sobretudo, para sedimentar, fixar no nosso coração o Evangelho de Jesus, para que tenhamos paz. Com o entendimento do Evangelho, segundo o Espiritismo, nós vamos compreendendo, passo a passo, que a paz se realiza de dentro para fora e não de fora para dentro. E a paciência, como dizem, é a ciência da paz. Jesus, no Sermão da Montanha, nos recomendou a paciência e fez disso uma lei. Quando disse: bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra e serão chamados filhos de Deus. É neste capítulo, no capítulo 9, que se encontra o tema a paciência, sobre o qual estamos abordando. E um espírito amigo que fala deste tema, que passa essa mensagem para nós. Em 1862, ele nos diz o seguinte: a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos. Não vos aflijais quando sofrerdes. Antes, bendizei de Deus onipotente, que pela dor neste mundo vos marcou para a glória no céu. Todos nós, de uma certa forma, já experienciamos uma dor. E todo mundo sofre em graus diferentes, dores físicas, dores emocionais, dores morais. Isto é, todo mundo passa por algum sofrimento na vida. Mas ele diz: bendizei a Deus por conta das dores. Imagine só, a gente leva um tombo terrível, uma queda, se machuca feio, né? E ainda temos que agradecer a Deus. E o que isso tem a ver com a paciência? Nós já falamos que a paciência é a ciência da paz, é saber lidar com a paz. Então, e ter paz é não se revoltar, é não se queixar, é não se lamentar, é não blasfemar. Então, no momento da dor, não devemos agir dessa forma, se queixando terrivelmente. Ao contrário, nós devemos agradecer, pois poderia ter sido muito pior. Porque a dor é o instrumento através do qual nós nos regeneramos perante os nossos erros do passado, em razão dos nossos desvios da rota da felicidade. Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu o livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade para fazermos o que quisermos, não é? Mas muitas vezes nós escolhemos caminhos difíceis, caminhos tortuosos para trilharmos, né? Infringimos as leis de Deus. E fomos nós que escolhemos esses caminhos. Então, nós vamos colher os resultados das nossas escolhas, das nossas ações. Resultados esses, muitas vezes doloridos, que trazem muito sofrimento para nós. Então, quando
sofrermos alguma dor, pensemos na paciência, porque se tivermos o entendimento da paz, isto é, a paciência, nós saberemos que isto é um reequilíbrio para nós, que a dor vem como um reequilíbrio para nós. Eu não sei se isso acontece com vocês, mas quanta alegria nós sentimos quando quitamos uma dívida. Ainda mais quando temos aquele boleto grosso, cheio de prestações a pagar, não é? E quando nós concluímos o pagamento, quando nós finalizamos o pagamento dessa dívida, nossa, nós sentimos um grande alívio, sai um peso de dentro de nós. Pois sim, a dor é a quitação de um débito que causamos conosco mesmo. É este o significado que ela tem. Por isso, diante do sofrimento, ao invés de ficarmos aflitos, é mais lícito bendizer, agradecer a Deus pela oportunidade de resgate que Ele nos concede. Deus é nosso Pai. Deus é misericordioso. Deus é bondoso. Ele não castiga e não nos pune. Deus não põe fardos pesados em ombros frágeis. Desse modo, a dor está sempre na proporção das forças e na capacidade de cada um. Depende de cada um a iniciativa de buscar o meio de suportá-la, sem que se possa essa dor parecer muito maior do que realmente ela é. Como Deus não desampara ninguém que o procura, a dificuldade está em quê? A dificuldade está em nós para chegarmos até Ele. Então, muitas vezes a vida se torna dolorosa aqui na Terra, porque nós a tornamos assim, em razão das nossas atitudes, dos nossos procedimentos, dos nossos comportamentos, dos nossos sentimentos, compelindo-nos, isto é, forçando-nos agora restituir-lhes a condição de reino de paz e de felicidade. Ser feliz é ser bom e ninguém pode impedir uma criatura de ser bom. Ela precisa sentir essa vontade, esse querer. Tudo depende da vontade, do querer. Também, neste capítulo, o nosso irmão, espírito amigo, nesta mensagem, ele nos diz o seguinte: sedes pacientes. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo enviado de Deus. Então, a caridade que ele se reporta aqui nesta frase é a tolerância, que muitas vezes nós não temos, né? A paciência para com o nosso irmão, para com o nosso próximo. E entender o outro como um irmão nosso é um ato de caridade, é um ato de amor.
Talvez este irmão esteja num processo de aprendizagem pelo qual nós já passamos, nós já vivenciamos. E nós temos agora o dever de auxiliá-lo. E quando nos deparamos frequentemente com aquele que testa todos os dias a nossa paciência, né? Como nós devemos tratá-los? Nós devemos tratá-lo com amor, como irmão, e, acima de tudo, exercer o perdão. Quando não perdoamos alguém, e muitas vezes fazemos isso, é porque nos julgamos seres melhores que eles, né? E ainda nós falamos assim: eu não vou perdoá-lo porque eu não fiz isso. Se eu falo dessa forma, né, porque eu não fiz aquilo, é porque eu me sinto melhor que ele. Eu me sinto superior a ele. E isso é o orgulho, né? Jesus nos vê como crianças espirituais que somos. Assim, nós devemos proceder para com os nossos irmãos que estão à nossa volta. Somos imperfeitos, né? Cheios de erros, defeitos, né? Mas nós temos também as nossas virtudes. E para que enfrentemos os grandes testes de paciência, é preciso começar pelas pequeninas coisas, pelas pequeninas situações que enfrentamos no dia a dia. Para qualquer tipo de mudança em nossas vidas, nós temos que exercitar a paciência. E como perdoar grandes dilemas da nossa vida se a gente não consegue perdoar aquele irmão que falou de forma rude conosco e que muitas vezes a gente se sente tão chateado, tão melindrado, não é? Então, é preciso exercitar essa paciência. É preciso lembrar que o Evangelho é lição de amor para todas as criaturas. No entanto, insistimos em querer aplicar o Evangelho para os outros. Isso é um grande erro. Devemos aplicar o Evangelho nas nossas vidas. E também, para finalizar, não vamos esquecer da prece, aliada à fé, constitui remédio eficaz para obtermos de Deus as forças necessárias para suportarmos as nossas dores. Mas isto não basta. É necessário saber esperar e, diante das atribulações da vida, cultivar a paciência. Por esta razão, Jesus, que está sempre ao nosso lado, faz o apelo para que tenhamos paz e para que estejamos em paz neste momento, né, de grandes dificuldades, de grandes desencontros, de grandes desafios, de muitos sofrimentos. E como dizia a música da Paz pela Paz, a paz do mundo começa em mim. Então, cultivemos a paciência, a ciência da paz. E agora faremos uma prece
Se quiserem fechar os olhos, né? E sentir, agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus por todas as oportunidades de crescimento que temos, agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele nos envolve todos os dias, agradecer a Deus pela nossa família, por todas as pessoas que estão conosco e pedir forças ao nosso Pai para que tenhamos todos os dias a paciência, exercitá-la, porque é assim, com os pensamentos elevados, exercitando a paciência, tendo uma outra atitude diante da vida e diante do nosso próximo, uma atitude de tolerância, de amor, é que nós nos sentimos perto de Jesus. Que Ele nos acompanhe e nos proteja e que assim seja. Muito obrigada.